Nós vamos iniciar a escola. Deixa eu primeiro deixar aqui eu sou sempre o último. Deixa eu ver o cara aqui, depois eu vou falar dos irmãos. Graças e paz para os irmãos. Nós vamos comentar um tema hoje que, segundo os estudiosos, ele é chamado de fenômeno, do Apocalipse. As pessoas chamam isso que nós vamos trabalhar, que a Bíblia fala e que é uma coisa enfática nas Escrituras. Se existe base contextual para a salvação, eu digo que é a base contextual para a condenação. E nós vamos falar sobre a mentira. Eles chamam a mentira de fenômeno, porque envolve toda uma seção de comportamentos do nosso corpo. Uma mentira, ela sair da nossa boca, movimenta e mexe com toda a parte orgânica do corpo. Por isso que os homens inventaram o famoso detector de mentiras, que detecta anomalias do corpo que não acontece com uma pessoa quando não está mentindo. Só que malignamente as pessoas aprenderam também a burlar isso aí. Isso quer dizer que a mentira, ela dá um jeito. Nós vamos falar com bastante calma, porque esse tema é complicado. Por que uma pessoa mente? Pode parecer simples, pode parecer assim, mentira todo mundo mente. O problema é que nós nos acostumamos com essa mudança do ser humano, que é uma mudança radical, ou seja, de verdade. Você fala uma coisa totalmente contrária, mas você não verifica o perigo. Simplesmente nós nos acostumamos e a mentira ela faz parte do dia a dia. Mas nós não vamos falar da mentira conforme os atos, ou seja, mentiu isso, falou aquilo. Nós vamos falar da mentira como origem. Porque a pergunta que nunca quer calar. Uma pessoa quando mente, ela mente por quê? Parece uma pergunta óbvia, né? Mas não. Por que o organismo da pessoa leva a mentir? É tão enfático nas pessoas mentir que muitos crentes dizem que é natureza do homem. E não é. O homem pode utilizar a mentira, mas não foi criado assim. O homem foi criado para viver o quê? O quê? A verdade. A partir do momento que o homem caiu, imediatamente não entrou a mentira, fez uso da mentira. Vê se vocês entendem, tem uma diferença muito grande. Agora, a partir de agora, entrou a mentira em mim. Não. Ele fez uso. Isso quer dizer que não pertence a ele. Mesmo fazendo uso. Não pertence ao homem. O mentir não é uma qualidade intrínseca do homem. Não é um desvio de caráter entre homens salvos, lavados e remidos, e homens ímpios. Mas eu vou explicar, mas eu vou tentar passar para os irmãos. Quando eu falo que o homem faz uso da mentira, ele pega de outro lugar. Ele pega de uma fonte que não... A mentira, ela tem variações no contexto social. Ou seja, muitas vezes a pessoa mente porque ela precisa de uma fuga. Ela precisa de fugir. Então o que acontece? Como a mentira ela tem que ser comprovada que é mentira, você ganha o quê? Utilizando a mentira, você ganha o quê? Tempo. Isso, porque você precisa de quê? De um escape, não é isso? Então, você ganha tempo, mas esse tempo tem um limite, não tem? E como você vai renová-lo? Outra mentira. Mas vai acabar também, não?
Como vai renovar? Outra mentira. E é isso. O organismo humano começa, eu estou falando da parte fisiológica, começa a se acostumar com a mentira. Há pessoas, irmãos, que mentem tanto, mas mentem tanto, que a outra que está ouvindo passa mal. Já passou mal com alguém mentindo? Sim. Eu já me senti, eu tive náuseas e eu não conseguia sair, eu tinha que sair de perto da pessoa. E a pessoa mentia e mentia, e ela acreditava nisso. Então, tem uma outra parte do contexto social. O meio que a pessoa vive, muitas vezes influencia isso. Ou seja, a pessoa vive no meio de pessoas, seja contexto social dos pobres, dos ricos, não importa. Hoje mentira faz parte, mentir é necessário. Mentir é produzir socorro, mentir é produzir segurança, só que como nós citamos, ela tem um prazo de validade. Alguém já ouviu falar que dificilmente uma mentira ela fica oculta por muito tempo? Os antigos falavam muito isso, olha, a mentira tem o quê? Perna curta. Perna curta. Ou seja, uma hora dessa, ela vai ser alcançada. Não vai longe. E outra, mentir é uma arte. Há pessoas que são profissionais na mentira. Tanto que os delegados falam que a pessoa tem que ter memória boa, porque a mentira, você vai contando uma para endossar a outra, e a verdade é uma só, você não vai esquecer. Né? Isso, mas só tem uma coisa. Você, Alessandro, você começou com um escape. Esse escape gerou para você, agora danou tudo, agora eu já falei isso. Aí você começa a arquitetar mecanicamente como você vai continuar com aquilo ali, não é isso? Daqui a pouco você precisa de toda uma engenhosidade para permanecer mais tempo. O que acontece é que a mentira você não consegue gravá-la na sua totalidade. Acontece uma coisa chamada o quê? Quando alguém bota você contra a parede, o que acontece que acaba revelando que você não está falando a verdade? Você começa a falar, e daqui a pouco uma pessoa descobre que você está o quê? Entrando em quê? Contradição, você já não consegue se lembrar. Então, a mentira, que serviu para você escapar, agora se tornou o quê? Qual o contrário de remédio? Você usa um remédio para se curar. Geralmente você foi o quê? Envenenado. Mas mesmo assim você não larga a mentira. Eu estou dizendo, o homem não larga a mentira. Ele continua vendo coisas boas na mentira. E lembre-se que eu falei com os irmãos que a mentira não é do homem. Ela foi adquirida, ela foi assim, foi recebida como presente. Os irmãos vão ver que a mentira, o procedimento da mentira, mesmo o contrário, é parecido com o da verdade. As ações são todas negativas, mas são as mesmas ações. Empenho, amor. Nós não falamos que o Senhor fala amar é verdade? As pessoas amam a mentira. Mas elas também não sabem no íntimo que estão amando a mentira. Tem outra coisa. Aí você vai falar assim, Jerônimo, então você saiu do contexto de mentira localizada, não é isso? Aquela mentira que você observa que é mentira, para uma mentira que você não sabe que é. Então isso te torna inocente? Não. Porque por ser uma mentira, você deveria fazer o quê? Com relação a ela, quando ela se apresenta para você. Não, você deve o quê? Devia o quê? Para você não é inocente, então você devia o quê? Fazer o quê com relação a uma coisa que está vendo para você como mentira? Rebater não, rebater também, mas isso seria resultado. Sim, mas rejeitar tem a ver com isso aqui. Assumir e confessar. Mas aí você já sabe que é mentira. Antes disso, o que você deve fazer para você chegar ao ponto de ver isso aqui é uma mentira? Conhecer a verdade. Sim, conhecer a verdade sim. Mas da tua parte fisiológica, cognitiva, você deve fazer o quê? Que a Bíblia cita. A mentira vai estar sempre do teu lado.
como você vai chegar ao ponto de dizer, me protegi de uma mentira? Fazendo o quê? Não acreditando. Sim, mas a mentira tem o alvo de fazer com que você acredite. Então você depende disso. Pode parecer complicado, mas é isso mesmo. Hã? Sobriedade. Origem. Da onde está vindo isso? E as outras coisas todas, conforme for o seu comportamento em relação a isso, as outras coisas vão tudo acontecer, como rejeição, proteção, verificação, tudo. A origem. Pode vir mentira da onde? Só do pai da mentira. João 8. Abra, por favor. Você falou o que, Sam? Somente do pai da mentira. Isso. Então vamos verificar isso. João 8. Em muitas crenças, pode falar, irmão Deus. Uma dúvida aqui, assim, você conhece aquela pessoa, você não, que mente assim de uma forma estúpida. Então, aí, às vezes eu chego até a pensar, será, meu Deus, que isso é uma doença? Porque do nada, assim, você mentir por uma necessidade, vamos supor, de repente chega alguém, um vendedor, alguém, diga que eu não estou, está mentindo. É uma coisa para, eu acredito, não seja nem tão danoso, mas é uma mentira. Agora a pessoa, por exemplo, liga para você ou vem conversar com você, conta mentira, até convencendo, querendo convencer você de algo que você nem fez, nem estava presente, e mente assim, com a veracidade, como se aquilo realmente, entendeu? Eu fico pensando, se isso é um distúrbio, porque acho até assim, ou se é realmente uma influência maligna. Você não citou aí, deixa aberto no capítulo 8 de João, você não citou aí que aquela mentira dizer que não está... não faz muito dano? Eu acho. Mas lembra que eu falei da origem? A origem, acabei de falar agora, ela não é enorme. Entenda bem, irmão, vamos entender, a gente lendo João 8, versículo 44, não tem como se começar a dissertar sobre a mentira se não entender isso. Aí ele não vai entender a pergunta que ele não fez. Vira uma situação orgânica na pessoa. Ela ela sente necessidade de cumprir a mentira. Nós vamos, me lembra de comentar isso aí de novo, com o decorrer do estudo. Olha, João 8,44. Conhecidíssimos irmãos e pronunciado por mim o tempo todo dos estudos. Acharam? Joyce, lê para mim. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Tá. Alguém com a tradução inicial diferente? Aqui é diferente. Vai. Vós tendes por pai ao Isso, diabo. até isso. Repete. Vós tendes por pai ao diabo. Isso. E o seu é, Joyce? Vós sois do diabo. E tem mais alguma diferença? Não, né? Ou uma ou outra. Olha só, vós sois do diabo e vós tendes por pai ao diabo. A Bíblia fala da tradução de pai, até com relação a Deus, é pater. Quando você ora a Deus como Jesus orou, no jardim de Getsêmani, pedindo misericórdia, ele usou a palavra Abba antes. Abba, pai. Abba é de origem aramaica, que, por ter sido muito usada em oração, se tornou uma palavra sagrada. Então o grego colocou, é importante entender isso, para a gente poder entender por que foi citado como pai da mentira. O grego, ele anexou a variação da palavra, que era Ab, no aramaico, ele botou Abba, ou seja, toda vez que alguém orar, e a oração, que é um diálogo, não é isso? Que é um contexto verbal, é direcionada a Deus, ele falava Abba,
Pater. Abba Pater, você para diferenciar do significado de pai, que era um só. Aí eu pergunto para os irmãos, tiro o Abba, e toda vez que Jesus fala assim, o pai, eu vim em nome do pai, é Pater. Olha, a tradução é muito confusa, assim, confusa eu digo assim, muito extensa. Eu resumi. Eu coloquei assim para os irmãos, olha, Pater, originador e transmissor de algo. Autor de uma família de pessoas animadas. Preste bem atenção nisso. Eu tive que botar essa frase no contexto. É a única forma de poder resumir. Autor de uma família de pessoas animadas pelo mesmo espírito do seu fundador. Dá para entender? Autor de uma família de pessoas animadas pelo mesmo espírito, sentimento do seu fundador. Ou seja, aprendizes perfeitos, executores da obra do Pai. Do Pai. Ele consegue, quando a Bíblia fala que vocês por pai é o diabo, tem que compreender por que Jesus chegou a essa frase. No capítulo 8, ele começou perdoando uma mulher que foi, no início do capítulo 8, ele começou perdoando uma mulher que foi pega em adultério, no ato. Aí ele, claro, as testemunhas, apesar da lei ser rigorosa, você já estava vivendo uma época em que só fazia sentir a lei manda matar, mas a lei não mandava matar se ela já mata. Tinha que verificar e fazer uma investigação para saber a verdade. Então eles já chegaram lá e não levaram o homem, porque a lei já botava uma condição: ambos serão apedrejados. Levaram a mulher. Então o que Jesus fez? Não por causa disso, ele falou assim: olha, aquele que não tem pecado, atira o quê? A primeira pedra. Ou seja, você não tem não? Porque eles estavam violando uma regra. Aí quando eles foram embora, Jesus perdoou a mulher e falou assim: olha, alguém está te condenando? Não. Então nem eu te condeno. Vai, não peques mais. Dali começou uma perseguição. Eu digo que do capítulo 7 em diante, eles começaram a marcar Jesus. E eles começaram a falar assim com Jesus: olha, você, que Jesus falou assim: eu sou a luz, aquele que crê em mim não andará em trevas. Ele falou assim: você dá testemunho de você mesmo. O teu testemunho não é verdadeiro. Eles usaram a lei de novo, o 8º mandamento: não darás falso testemunho. Aí Jesus começa a falar assim: olha, se eu dou testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro. Porque junto comigo, quem testemunha? Meu pai. O Pai. Então, duas. Ou seja, ele falou: eu testemunho de mim, porque sei de onde vim, para onde vim. Da onde vim, para onde vou. Mas vocês não sabem. E começou uma guerra, e os fariseus começaram a dizer assim: você é um mentiroso. Você fala coisas que contradiz com a nossa lei e com o nosso bom Moisés e com o nosso bom pai Abraão. Jesus cita para ele assim, para não precisar ler: ó, se Abraão fosse o vosso pai, vocês me conheceriam, porque Abraão conheceu meu pai. Quando ele citou isso, os fariseus se iraram e continuaram: isso não existe. E isso, tudo que nós estamos fazendo é de acordo com a lei, a santa lei de Moisés. Olha só, lê um pouquinho antes, ô irmã Beth, só para a gente continuar a dissertação. Lê o versículo 38, por favor. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso pai. Olha bem, é uma situação, olha, é incompreensível isso. Jesus, é assustador isso aí. Jesus começou a conversar com eles e falar assim: chegou a hora de eu revelar o que está acontecendo com eles. Porque eles estavam corretos naquilo que eles estavam falando. O zelo pela lei, o zelo pelas coisas de Deus, verificação, não crendo imediatamente em qualquer coisa, certo?
Não é isso? Tudo que tem a ver com você se livrar da mentira. Não dando assim, não indo aceitando logo de qualquer maneira. Olha, nós achamos que você não está falando a verdade, não. A desconfiança não tem virado uma arma para nós? Só que a desconfiança pode te levar à confusão da mentira. Nós desconfiamos tanto que daqui a pouco nós não sabemos mais separar uma coisa da outra. Porque a desconfiança não é uma coisa boa. O correto é verificação da origem e a submissão, ou seja, eu sei que isso é uma mentira. Olha só, eu falo do que vi junto do meu diferente. Agora, lê o 41. Não, lê o 39, Beth, por favor, vai se segue. Responderam e disseram: nosso pai é Abraão. Jesus disse: se fosses filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Continua. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Isso, 41. Vós fazeis as obras de vosso pai. Olha, mais uma vez ele citou, está percebendo aí, Sandro? Vós fazeis as obras do vosso pai. Eles não estão entendendo. Eles estão dizendo o seguinte assim: se nós fazemos a obra do nosso pai, o nosso pai é Abraão. Por isso eles estão discutindo com Jesus. Porque Jesus usou o mesmo termo, não falou. É que vocês vão entender. Ele não citou simplesmente para dizer que eles eram do diabo. Ele estava citando a definição da característica principal da mentira. Você honra o patriarca. Você honra. Como você honra Deus, você honra o pai da mentira. Ele falou mais uma vez: vós fazeis as obras do vosso pai. Continua, disseram, continua, Beth. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois: nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Ó, Deus. tá vendo? Essa frase dele é assim: você tem razão, nós não somos nascidos de prostituição. Acabou de confirmar conosco que nós temos um pai que é Deus. Eles tinham certeza que o pai deles era Jeová. Certeza. Se Deus fosse o vosso pai, certamente me amarias. Vai vendo a sua Eliseu, vai. Me amarias, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis a linguagem. Bom, agora a minha pergunta. linguagem. Isso, essa pergunta foi enfatística. Entendam bem, ó, interpretem. Por que vocês não. É diferente, vou fazer uma pergunta, uma forma uma forma de apresentar a pergunta verbalmente diferente. Sandro, por que você acha que você não entende o que eu estou falando? Olha só a diferença. Por que vocês acham que eu estou falando o que vocês querem ouvir? E que vocês estão tão enaltecidos porque o vosso pai é Abraão? Ó, repetir a pergunta. Por que não entendeis a minha linguagem? Ele fez uma pergunta dentro de outra pergunta. Por que vocês acham que vocês não entendem o que eu falo? Responde, Beth. Por que não podeis ouvir a minha palavra? Não. Aí não é mais uma pergunta. Não. É a resposta da pergunta. Então lê a pergunta e lê a resposta junto. Vai, para todo mundo ver. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderes ouvir a minha Então palavra. o que estava acontecendo aí? Agora essa ação, tem que entender. O que está acontecendo? Por que Jesus falou que eles tinham impedimento? Porque foi vedado a eles ouvir a palavra. Não, mas eles estavam ouvindo. Não, mas não convide. Ouvindo para... Pode continuar. Foi? Foi, troquei. Então, olha bem. Vai para o 44, para aí um pouquinho. Vai para o 44. Vós tendes para o Pai o quê? O diabo. E quereis o quê? Satisfazer. Eles não tinham permissão. O que acontece é que a mentira, quando ela dominou a alma do homem, ela dá ordens. Não vai receber isso. O que acontece é que a pessoa que lida com mentira, ela mata quem lida com a verdade. Ela compra os desejos, por isso os desejos do pai, com P minúsculo.
O que estava acontecendo com os fariseus é que eles não percebiam isso, mas eles não eram inocentes. Como isso surgiu? Sabe como surgiu? Passando os anos, marasmo, ostracismo, tédio, e eles começaram a lidar com a lei da forma como eles queriam. Mas não era da forma como eles queriam, era da forma como quem queria. Pai deles. Isso. Criando todas as emendas. Isso aí. Por isso que eu digo, a mentira, quando impregna a vida de uma pessoa, não é somente a pronúncia de mentira. Tem uma origem. E essa origem, a Bíblia fala abertamente, isso vai matar vocês, é a razão da condenação. Lembra do texto? Muitos virão diante de mim naquele dia, não é isso? E dirão, Senhor, o quê? Não, em teu nome, não é isso? Em teu nome. Já ouviram assim, vocês não são nada disso. Eles estavam mentindo. Eles acreditavam realmente que seriam recebidos no reino de Deus. Quantas pessoas, irmão, vivem a mentira, parecendo tanto que é a verdade, pessoas que dizem louvar e agradecer a Deus, que pessoas que creem no reino de Deus vivem a mentira, que ela se torna uma pessoa assim, que ela combate a verdade. Mas não é verdade julgada por mim. Ela combate a verdade porque ela acredita, como os fariseus, que aquela verdade que sentida está falando dela. Está falando dela. Ela não tem autorização de receber mensagem. É feito um trabalho na mente. Essa origem faz um trabalho na mente da pessoa que você, eu te digo, por eu ser o teu pai, você não recebe. A mesma coisa faz Deus conosco? A mesma coisa faz Deus? Não. Com essa frase, eu proíbo vocês de ouvir a mentira. Pensa bem, a mentira age com uma imitação perfeita, mas paradoxal com relação ao pai. É como falar assim, ouça o silêncio, entendeu? Ou seja, a mesma atitude que tem para com o pai da mentira, é assim, ó, eu proíbo vocês, nunca ouçam a verdade, porque o dia em que vocês ouvirem a verdade, vocês irão para o céu. Por exemplo, ao contrário, vocês serão salvos, ao contrário disso, serão condenados. Vocês dando crédito à verdade, vocês vão perder a minha paternidade. Maior proteção. Isso. Pega o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, o quê? Descansará. Vocês perderão isso. É tão disfarçado e é tão assim dissimulado que a mentira chega para a pessoa e ela jura que ela está vivendo a verdade. E isso porque ela obteve um pai. Tudo começou com um pai, a escolha do pai. Se você honra o que o pai disse, qual foi a definição que eu falei? Autor de uma família de pessoas animadas, não é isso? Pelo mesmo sentimento e espírito do seu fundador. Ou seja, animada de cumprir aquilo que ele ensina. Tipo os recamitas. Isso, muito bem citado. Os recamitas, que lembra quando nós citamos aqui em Jeremias? Que eles viveram gerações e gerações obedecendo o que o pai dele falou. Ou seja, ele gerou uma família que essa família honrou o que ele falou. Passaram-se tempos e tempos. Então, as pessoas que têm o pai ao diabo, elas não são pessoas de seitas, elas não são pessoas de feitiçaria, de religiões afro, como o pessoal fala. Não são essas pessoas. Mas como elas chegaram a ter o diabo como pai? E eu estou falando daqui. Não estou falando que tem alguém que tem pai e diabo, estou dizendo de qualquer pessoa. Como uma pessoa chegou a se cumprir a vida dela, João 8,44, de Jesus fala assim, olha, eu vou revelar para vocês, que vocês não sabem. O vosso pai é o diabo. E a primeira intenção que vocês estão fazendo é querer fazer o quê? Que nós fazemos com Deus? Nós fazemos o que com relação a Deus? Nós não honramos. Então, olha bem agora. O vosso pai, a primeira coisa que está acontecendo com vocês querem honrar, porque vocês ouviram da boca desse pai. Vocês ouviram palavras doces, palavras que agradaram vocês. Não foi de outro homem, foi do próprio diabo. E vocês gostaram. Nem perceberam que era a verdade mudada. Por isso que eu digo para você, Beth, existe sim a mentirinha que não faz mal a ninguém. É aquele não estou em casa,
Mas não estou dizendo que isso vai gerar uma outra coisa, não. É porque a origem da mentira é assim. Com relação à eficácia do pai que está trabalhando, ela começa o seu contexto na vida da pessoa desse jeito. Ah, então foi porque eu comecei a mentir pequenininho? Não. Ela tem um começo, o começo que vai ser assim. Mas o alvo dela é fazer com que você seja grande cumpridor dela. Como as pessoas desejam ser grandes cumpridores da verdade, não é isso? As pessoas são grandes cumpridores da mentira. Ele cita aqui, ó, ele fala assim, ó, vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai, não é isso? Volta para o versículo 38, ó, volta para o versículo 38 e vamos ver esses desejos, ó, nós lemos aí. Lê, Silvia, o versículo 38. Eu falo do que vi junto do meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Então, a primeira origem de mentira, o que está acontecendo? Qual a ação que eles estavam fazendo aí? Eles estavam praticando o que eles o quê? Viram. Viram? Não é isso? Enquanto Jesus falou assim, eu pratico o que eu vi diante do meu pai, vocês praticam o que viram diante do pai de vocês. Como isso aconteceu? Pega a vida de muitos que proferem o nome do Senhor. Como aconteceu? Como eles viram as obras do pai? Vocês fazem uma ideia? Assim, pode especular essa pergunta. Como eles viram? Como é que foi isso? Vocês viram a obra do pai da mentira e gostaram. Vocês lembram de quando a luz veio ao mundo? Lembra do estudo da luz? A luz veio ao mundo e os homens o quê? Amaram mais as trevas. Fala bem alto. Amaram mais as trevas do que a luz. Quem está nas trevas? O diabo, né? Isso. É o único ser que você encontra nas trevas, não é isso? Só ele habita nas trevas. Para se ter acesso a ele, tem que penetrar nas trevas. E se os homens amaram mais as trevas, foi por quê? Por quê? O versículo fala. E os homens amaram mais as trevas do que o que, São? Do que a luz. Por Porque quê? as suas obras eram mais. Isso. É aí que entra o segundo ponto. As ações. Essa origem gerou em você ação. Ou seja, eu passei a ter uma obra segundo o desejo do meu pai. E a obra segundo o diabo é o quê? Obras são ações. As obras de Deus. Ações que Deus quer que você tenha. Ações, e não obra de fazer serviço para Deus. As obras do diabo. Jesus veio para desfazer o quê? As obras do diabo. Desfazer, ela já estava. Então uma pessoa, quando é liberta, decidiu abandonar o quê? As trevas. Com isso o quê? A mentira. A mentira. Não é simples. Por que os fariseus iam ser condenados? Que Jesus falou assim, ó, vocês vão, eu vou para o Pai e vocês não vão poder vir comigo. Por quê? Pensa bem na vida deles. Ó, já viu? Quem está assistindo The Chosen aí? Nesse seriado aí, já viu as roupas que eles usam? Toda bonita, aquela situação linda, aquele aparato todo. Aquilo é de geração em geração. Por quê? Como vocês pensam o porquê deles não deixarem mentira? Pensa. Por que chegou ao ponto? Mas deve ser capaz disso a pessoa não deixar mentira? Sim. Lembre-se que ele satisfaz o desejo do vosso pai. É mentira agrada. Mas olha só. Tem gente que perdeu o pai cedo, não é isso? Tem gente que perde o pai cedo. Tem gente que convive pouco com o pai e sai. Tem pessoas que convivem com o pai a vida toda. Quem é que vai conhecer mais o pai? Dessas situações todas que você tem. O pai dele. A vida toda. Você viveu com o teu pai até a morte. Então você o conheceu. Entendeu? Você conheceu ele. Você nunca esteve perto dele. Então tudo que ele falou, você guardou. Por causa não somente do seu amor pelo teu pai, mas pela sua permanência próxima a ele. Então se a Bíblia fala assim, ó, as suas obras eram mais, e não vem para a luz para que suas obras não sejam ruídas, essa situação foi ensinada
E uma vez que foi ensinada, e passam-se anos, você não recua. Você não recua. Por que eu estou falando de recuar? Existe alguma coisa impossível para Deus? Não. Mas certas coisas vão depender muito de você. E você não aceita. Você não aceita. Uma pessoa pratica tanta mentira, que ela pronuncia tanta mentira que para ela já virou verdade. Ela pode até saber se era mentira no início, mas para mim virou verdade. Pronuncia tanto, ou fala de uma situação que é mentira, mas não estou dizendo mentiras específicas não. A própria forma de falar tudo, a forma de viver, fala, sabe? Deixa eu comentar uma coisa. O inimigo, quando foi criado como um ser majestoso e em certo momento foi achado nele isso. Essa inveja, mentira, esse dolo de querer ser igual ao Senhor. E ele não estava satisfeito de não ser igual ao Senhor. Isso. Ele não estava satisfeito. Ele quis ser igual. Ele não amava o seu pai. Ele não amava. Porque nele já foi descoberto outra coisa. Beleza. Pessoas chegam e vivem em situações adversas. Em algum momento ele é confrontado. E ele ou continua sem retroceder, sem desistir aquilo que o pai propôs a ele, ou ele se revolta porque o pai se revoltou, entendeu? Isso, essa ponta é importante. Se eu chego ao ponto de observar um homem que foi destinado para os males dessa vida, e esse homem continua amando seu pai, e eu vejo outros homens que tiveram destinação de sofrer males e se revolta porque o pai dele se revoltou. Sandro, olha só, vou pegar o gancho do que o Sandro falou. Olha só, qual é a prova da paternidade maligna? A prova que existe uma paternidade maligna por parte de uma pessoa. Ou seja, tem uma paternidade com o diabo. Vocês acham que é porque ele fez um pacto? Não. Você acha que é porque ele botou na encruzilhada alguma coisa? Não, ou então talvez porque ele ficou lendo muitos livros de bruxaria, ou procurou o mal. Não, ele foi proibido de compreender a verdade. Proibido de compreender a verdade. Olha só, repete o 43, lê de novo, o 43, Silvia, lê. O que nós lemos aí agora há pouco. Eles são impossibilitados, eles são proibidos, nunca compreendam a verdade, nunca deem mole para a verdade, nunca deem chance para a verdade, porque isso coloca na mente deles. E outra, antes de ler, Silvia, muitas vezes nós degradamos, nós enfrentamos, porque nós sabemos que vivemos uma mentira. Vivemos uma mentira, mas queremos justificá-la. São as atitudes que você falou, do caído. Ou seja, eu vou provar que o pai Abba está o quê? Eu vou provar que o pai está errado. Errado. Que o pai é mentiroso e que eu vou falar a verdade para vocês. Olha que perigo que é. Então, na verdade, você recebe uma verdade. Recebe ou não? Sim. Isso, vamos botar confusão aqui. Recebe uma verdade. Porque alguém está frisando. É uma disputa de 50 e 50. Quem vai desempatar essa disputa? Tá bom, então, vamos lá. Tá bom, Mambete. Duas pessoas te fazem propostas. O pai com P minúsculo e o pai com P maiúsculo. Onde está, na sua capacidade de percepção, a diferença? O que o pai fala para que você acredite nele? Bom, fazendo uso das palavras de Cristo, você conhece a voz do seu pai. Barra do seu pastor e barra daquele que te ama. Você conhece. Independente de qual dos dois. Mas qual a promessa que ele faz para você? Alguma das promessas que ele faz para você, se você prosseguir comigo, o que eu vou fazer com você? Eu vou prosperar o seu caminho. Tudo bem, mas prosperar somente assim, o que você com a sua saúde, com a sua vida, com a pedra que está na tua frente? Na verdade você vai chegar ao local. Se for o Pai Celeste, ele vai te prometer a vida eterna com ele. Quer ver?
Se for o pai das trevas, vai te prometer tudo aquilo que você quer ouvir, que você vai ter direito. Lê esse 43. Vamos ler o 43. Por que não entendeis a minha linguagem? Ou não podeis ouvir a minha palavra? Vocês não conseguem mais. Vocês ouviram o Pai, honraram o Pai de vocês, e vocês não conseguem mais discernir. Então, na verdade, vocês escolhem o lado de vocês. Eu estou falando isso porque essa escolha foi feita. E uma vez que essa escolha foi feita, você assume a integridade dela, porque foi dita uma verdade. A diferença está o seguinte: o Senhor, quando resgatou o seu povo, prometeu-lhes o quê? Quando resgatou, já vocês do Egito, seu povo eternamente. Isso. Pensa bem no pai com letra minúscula, eu não gosto de pronunciar o nome dele, não, porque ele é dígero. Pensa bem. Pega por alto, quais são as promessas dele? Riqueza, fama, vinho inacabável, 70 pessoas. Você vai falar, e não é isso. Não estou dizendo que é errado, não é isso. Ele não promete nada. Isso você entende? Não tem promessa na mentira. Nós vamos provar isso biblicamente. Não existe promessa na mentira. Talvez a pessoa que buscou assim. Isso! Satisfazer os desejos do nosso Pai. Eu escolhi satisfazer, Joyce. Pensa bem. Quantos anos, vou usar você como exemplo, você viveu a mentira, que chega a ser assustadora. Irmãos, quando alguém liberta a mentira, ele tem pesadelos à noite. Eu estou citando assim, de você, e se eu não tivesse sido? E se eu não tivesse sido tirado das garras de quem? De Satanás. Lembra? Por quê? Porque ele não faz promessa nenhuma. Para começar, porque qual é a característica dele? Ele não faz promessa porque ninguém vai chegar até o final. Ninguém vai chegar até o final. Porque ele é o quê? Mentiroso, homicida. Homicida. Ele vai matá-lo antes. Ele vai matar, é um movimento assustador, é uma coisa assim, sabe, que tem que ter compreensão para que se tema Deus. Ele vai matá-lo antes. Que isso, Geraldo? Porque as pessoas brincam. Ele vai consumir, ele vai tragar você. Ele vai fazer com que você o honre, que você honre as mentiras que saem da boca dele, e no final, ele vai matá-lo. Porque esse é o alvo dele. Ele veio para quê? Roubar, matar e destruir. Isso aí. Lembra da historinha do escorpião e do sapo? Sim. Que o escorpião pediu para o sapo atravessar com ele o lago, lá o rio. Aí o sapo falou o quê? O sapo falou assim: não, você é um escorpião, você vai me picar. Eu prometo que eu não vou te picar. Porque se eu te picar e você morrer, nós dois vamos morrer. Não, tá bom. O sapo é justo. Se me picar, ele vai morrer também. Ele quer viver. E agora como é que é? Isso representa a mentira. Pensa no pai com letra minúscula. Eu coloco nas costas o escorpião e voa. No meio do caminho que está nadando, ele pica o sapo. Imobiliza o sapo. E o sapo, por que você fez isso? E o escorpião responde: sinto muito, é a minha natureza. Olha como é que isso é pesado. Não a historinha, mas o que a Bíblia mostra. É a minha natureza. Existe uma natureza maligna que o diabo faz questão com que a pessoa cumpra. E a pessoa cumpra brigando com os outros, dizendo: eu estou certo. Eu estou certo. Porque há embate das trevas com a luz. Nós estudamos isso. Se você leu o 43, então está dizendo: isso são impossibilidades, não é isso? Não podeis ouvir a minha palavra. Isso. Então, olha só. Deixa eu ver aqui, eu marquei aqui o ponto. A total incompreensão da verdade. Agora, o seguir a mentira. Qual é o propósito que se tem com relação ao diabo? Ele só quer que você siga a mentira? Você não vai seguir a mentira. Ele não pensa maior, não? Vocês acham que eles fazem de você? O Senhor faz de você um filho dele para quê? Primeiramente, para quê? Qual é o dever principal, primordial, segundo a lei, os 10 mandamentos, do Filho de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então Deus o faz filho para que você o ame. Certo? Não vou citar o outro não, vai percebendo. Certo? Então, olha bem. Se eu
tem um propósito com você sendo filho de Deus, ou seja, você é filho de Deus. O segundo é o quê? Eu quero que você faça o quê? Com relação às outras pessoas. O teu próximo como te vi. Torne o nome dele o quê? Conhecido. Você diz, olha, o Deus Pai, do qual sou filho, diz que você, Joyce, pode se filiar a ele. Pense no pai com letra minúscula. Eu não quero citar, não, porque fica muito enfático o nome dele. Pensa nisso que eu estou falando. Eu quero que a Joyce faça irmãos. Eu quero que a minha família cresça. E o pai com letra minúscula pensa diferente? Para que serve o mentiroso? Para espalhar o quê? Espalhar mentira. Mas não é aquela mentira premeditada. Não sei se aqui é mentira, vou falar, não. Já está nele. É o escorpião. É a natureza dele. Propagar mentira. Não, já que você está usando essa comparação. Certo. Que hoje é uma introdutória do não. Você alguém diz assim, sempre de forma oposta. Isso. Eu acredito que tem um poder absurdo, tanto de um quanto para o outro. Certo. Quando você pronuncia a verdade, propaga a verdade, fala do seu pai, isso tem um peso absurdo no mundo espiritual. Certo. Quando você fala da mentira, propaga a mentira e anuncia o seu pai, tem um peso absurdo. Isso aí, você reparou que é tudo assim, mesmo paradoxal, é tudo parecido, as atitudes são a mesma? Olha, é uma coisa que eu não falo assustador, é porque as pessoas têm que abrir a mente. O trabalho das trevas, eu vou passar a palavra, o trabalho das trevas não é uma coisa simplória, não, porque assim, a treva é treva. Lembra que eu falei para vocês, no estudo da luz, que a luz faz com que você, o quê? A sua volta você consiga caminhar, não é isso? Aquele teve assim, mas a sua volta tem o quê? Tem trevas. Entendeu? Tem trevas, então fica complicado quando a pessoa sai da luz, porque ela não consegue saber o que é o que, fala Beth. Uma dúvida que eu tenho aqui, já ouvi alguém falar, mas eu assim não concordei muito. Quando a pessoa omite a verdade, de fato a pessoa está mentindo. Ou não? Sim, ou você omite a verdade, você não, ela é você. Ele falou para mim que não, se você está omitindo, você não está mentindo. Mas dependendo da situação, tá. Não depende da situação não, se você omite uma coisa. Mentira, o alvo da mentira é o quê? Então, aqui que uma pessoa usa mentira? Para defesa, para se proteger, é isso? Então, por exemplo, se eu omito a verdade, eu tive uma motivação, não tive? Você omitiu a verdade, você teve uma motivação. Então eu não estou falando a verdade para a pessoa, eu tive que ocultar uma parte. Na verdade, estou mentindo. Por quê? Mas por que você não me falou isso? Você ocultou. Porque a pessoa fala assim, não, mas eu não verbalizei, não falei. Sim, mas aí havia uma necessidade de falasse. Tudo bem. Fala essa frase antes. Eu não o quê? Eu não o quê que a pessoa fala? Não, mas imita a pessoa. Como é que ela fala para você? Imita ela. Imita, Beth. Como é que ela fala para você essa frase? Mas eu... mas eu não falei, eu não disse. Que conotação dá essa forma de falar? O que transparece, Joyce, essa forma de falar? Eu não menti. Não, mas o que transparece? Isso não é não, porque eu só não falei, eu já escutou alguém falar isso? Já, mas que conotação é essa? Que é normal. Normal, então, na verdade, o que é? Você não se sente o quê? Culpado. Entendeu? Esse é o mistério da mentira. Não há culpa quando ela é intrínseca e verdadeira. A mentira, verdadeira, genuína na vida de uma pessoa. Ela bate de pé junto. Ela ouve o pai, com letra minúscula, falando assim: faça isso, eu estou do teu lado. Mas lembre-se que, segundo a Alessandra citou, ele é o quê? O que ele é? Homicida. Uma pessoa omitiu e foi fulminada. A esposa dele veio logo depois e foi junto. Isso! Então vamos entrar nesse ponto. Por favor. Eu vendo a propriedade, está aqui. Já é sua. É minha. Eu posso fazer o que eu quiser com o dinheiro. Mas eu tenho, olha só, o meu pai,
O meu pai, que era o pai de Ananias e Safira, era o meu pai de João 8,44. Eu quero que você contamine aquilo lá. Está muito certinho aquilo lá. Lembra da igreja de Curitiba, tudo era comum? Então, assim, olha, faz o seguinte, dá só uma parte, porque você se mantém lá, socialmente, não é isso? Você continua sócio do clube e a outra parte você guarda. E não é nem só isso, ó. Você não precisa de segurança mais, a segurança é única. Isso não, vai que dá errado. Isso aí. Ainda tem um dinheiro. Então entenda bem, quando chegou, ele botou e Pedro logo foi revelado para Pedro e Pedro falou assim, Ananias, por que entrou Satanás no teu coração? Vendendo a propriedade, não, retiveste parte do preço, ele fez a pergunta, aí ele falou assim, não estava na tua mão, não era teu, era só você ficar com ele. Mas Satanás encheu teu coração de quê? Já que ele viu possibilidade que podia fazer, então Satanás fez o que com ele? Usou de quê? Que ele é pai? Mentira. Entendeu? Você pode fazer isso. A omissão serve para isso. Omitiu que maior é o que está nas pessoas que servem a Deus do que o que está o quê? No mundo. E Pedro. E foi revelado para Pedro. Ele mentiu, caiu morto, não caiu? A mulher dele veio, olha só, um trabalho conjunto. E se apresentou e fizeram a mesma pergunta, é isso? É verdade, é isso mesmo. Ó, agora você vai morrer com o teu marido que está ali. Mas não foi Pedro que decretou a morte dele, não. Foi o Senhor. Então eu digo para vocês, irmãos, ser escravo da mentira vai fazer o quê? Uma coisinha apenas um pouco ruim com você? Morte. Tudo começa com a mentirinha de eu não estou em casa. Calma, mas vou te dizer porque não foi porque você usou isso. É porque ela tem um começo minúsculo, pode ser uma outra coisa. Ela é apenas o começo dela. Pensa na mentira como o tamanho desse caderno aqui. Mas que ela teve que começar, é um nascimento, ela teve que começar pequeno. Não é porque a pessoa usou de uma mentirinha pequena, não. Já está programado para acontecer. Em compensação, em contrapartida, em compensação, a verdade tem um peso também absurdo. Ó, vai lá chamar seu marido, não tenho. Opa, fizeste bem. Não mentiste. Isso. Já que você falou a verdade, agora vem o resultado dela. Isso aí. Entenda bem, mas talvez fosse o correto ela mentir, porque socialmente seria denegrida, já era mal vista na cidade, mas agora só faltou essa agora. Me aparece um profeta, eu sou obrigado a dizer que eu já tive 5 maridos. Entendeu? Quando ele fala, disseste bem, agiste como o pai quer. Quando a verdade ela é intrínseca na nossa vida, nós temos uma coisa de Deus chamada proteção. Proteção. Olha só, abre Mateus 13. Lembra que eu falei para vocês que tem um propósito? Se o diabo é vosso pai, então o diabo tem o quê? Filhos. Ninguém gosta de falar isso, né? Lázaro falava assim, o cantor Lázaro falava assim, você está em casa tranquilo aí, o pessoal escandalizou dele falar isso, aí vem o filho do diabo, porque existe o filho do diabo. São como os fariseus, até que alguém revele para ele, cara, você está satisfazendo a vontade do teu pai, não é o Senhor. Olha bem, Mateus 13, Ô Joyce, lê pra gente, por favor. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo vai prestar atenção. E retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vens, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isto. Mas os servos lhes perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Até aí. Olha bem, joio e trigo. Tem gente que fala assim, o joio fica em pé e o trigo fica
adorando, o pendão fica caído. Balela pula. Sabe qual é a diferença do joio para o trigo? Um oco, o outro com alguma coisa. Hã? Um é oco, o outro tem alguma coisa. Também não. Não. É simplesmente uma preta e outra clara. Só essa diferença. Não serve para comer. Olha, vem para cá. Aquela pigmentação escura nele é venenosa, é tóxica. Não tem como passar por trigo. Mas o tamanho é o mesmo, cresce igual. Olha só, se apresenta perfeitamente assim. As raízes são muito próximas uma da outra. Ou seja, por isso que ele fala assim, que quando você vai arrancar o joio, você pode acidentalmente arrancar o trigo, porque as raízes ficam muito juntas. Ele cresce no mesmo ambiente, mas ele não é trigo. Agora vamos ver a explicação de Cristo. Levete. Lê o 36 em diante. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegando ao pé dele, os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem. Aí presta atenção. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. E os joios são os filhos do maligno. Tem gente que odeia ouvir isso. Está lendo aí? O trigo são os filhos do reino, é isso? E o joio é o quê? Fala bem alto. Filhos do maligno. Filhos do maligno. Filhos do maligno. Gente, pensa novamente. É sério demais. Vós seja o pai é o diabo. E não Deus. E nunca Deus. A pessoa fala assim, eu não, tá maluco que o diabo é meu pai. Então não temos que saber pelo nosso intelecto. Temos que saber se vivemos a verdade ou não. Se você faz uma história, você começa a voltar no tempo e ver se um dia eu aceitei mentira na minha vida. Pensa bem qual o nível que a mentira faz parte da tua vida, da minha vida. Pensa bem. Será que a mentira ela é aquela mentira aceitável, assim que não é necessário que eu faça isso, porque não sei o que, é necessário que eu faça desse jeito? Vocês lembram quando Eliseu foi cercado no monte? Lembra-se disso aí? Eliseu foi cercado no monte e o menino falou, Senhor, lembra, Joyce? Ele foi cercado por soldados sírios e, Senhor, nós estamos fritos. Agora acabou tudo. Cercaram a gente. Aí ele fala assim, Senhor, abre os olhos dele para que veja. Aí ele viu um monte de anjos e com a espada desembainhada, né, esse carro de fogo protegendo eles. Ele chegou para o soldado e falou assim, chegou para o capitão da guarda e falou assim, não sou eu quem vocês estão procurando e nem este é o lugar. Eu pergunto para os irmãos. Não, perdão. Ele orou, fere eles de cegueira. Não foi isso? Fere eles de cegueira. Então ele chegou para ele e eu não sou quem vocês estão procurando e nem aqui é o lugar. Ele utilizou de uma mentira? Sim. E se eu falasse que não? Não, eu teria que comprovar. O que ele orou a Deus e pediu? Para que fizesse o que com os soldados? Não, os soldados. Isso foi o jovem. Sincero. Fere eles de cegueira, não é isso? Então, quando ele falou assim, eu não sou quem vocês procuram e nem aqui é o lugar, por que eles aceitaram isso? Eles não estavam vendo. Estavam vendo outra coisa. Entenda bem, eu quero falar, não quero proteger a palavra dizendo que, não, eles não mentiram, não, eu quero mostrar o seguinte, é isso que o diabo faz. Ele mostra para você o que está vendo. Não estou dizendo que é o diabo ele mostrando, não. O Senhor, quando falou feriu cegueira, fez com que eles vissem o que está vendo. E realmente, é uma mulher que está falando com a gente. Você está entendendo? Eles iam falar assim, olha para mim aqui, não sou quem vocês estão procurando. Porque naquele momento ali, o Senhor feriu eles de uma confusão. Ou seja, nós viemos aqui para pegar Eliseu e não estamos vendo Eliseu na nossa frente. Tipo o contrabandista inteiro, cheio de livros, cheio de isso, você leu o livro, né? Esse livro é interessante, que ele fala assim, ele com a Bíblia, o Fusquinha, né? Cheio de Bíblia atrás, pararam ele na Iugoslávia. Comunismo, cortina de ferro. Aí fala assim,
O que você tem aí atrás? Ele fala que... Não, eles olhavam. Olhavam, mas não via as Bíblias. Não via assim, tá bom, pode ir, entendeu? Essa cegueira do qual Deus faz para a tua proteção, o diabo utiliza para que te enganar. Ou seja, não é o diabo como Deus faz. Estou dizendo assim, ele usa para o engano, ou seja, ele faz com que você veja a realidade. Ou seja, você está vendo ali na tua frente a verdade, mas é a dele. É a dele. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino e os joios são o quê? Os filhos do marido. Do marido. Continua. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Não, ainda tem, vai, 41. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. O que vai ser recolhido pelos anjos, somente pelos anjos, para levar para Deus? Vão ser recolhidos por quem? Os filhos de Deus. Os filhos de Deus. Sim. E eles vão separar quem? Os filhos de Os Deus. filhos de Maria. Não, mas a frase aqui, os que causam o quê? Escândalos e cometem iniquidade. Escândalo. Lembra que eu falei para você que tem um alvo, os filhos da mentira? Causar atrocidades no meio da seara, no meio dos filhos de Deus. Muitos são atraídos pela mentira deles, porque eles também creem assim. Quer ver um exemplo? Quem tem muitas amizades está sujeito a quê? Amizade, sim, que você julga. Está sujeito a quê? Vou fazer uma pergunta aqui. Por exemplo, a Cida trabalha numa escola. Lá tem muitas pessoas que falam contigo, né, Cida? Você é obrigado a manter um diálogo com as pessoas. Fala a verdade para mim. Volte e meia, se você não vigiar, aparece ou não aparece umas ideias, mesmo que disfarçadas assim, vindo assim ao vento para você. Volta e meia, né? Mas eu estou dizendo, volta e meia, são as disfarçadas, ou seja, eu ouço pessoas assim, uma bênção, amém. Daqui a pouco vem um veneno, ou seja, vamos fazer tal coisa, entendeu agora? E eu fiz tal coisa, no sentido de incentivar você também. Olha, eu tenho vivido tal coisa, no sentido de incentivar você também. Por que você não faz isso? Mas para uma pessoa fazer isso com você, você tem que ter feito o quê? Se aproximar dessa pessoa. E ter dado essa abertura. As famosas obras, ações que você nunca deveria ter feito. Nunca deveria ter confiado naquele que nunca vai poder pronunciar a verdade para você. Nunca. Mas você passa a amar a verdade. Porque você descobre que quando falaram a mentira para você, a mentira fez um afago no teu ego. Afagou o teu ego, é mesmo, que delícia. Quer dizer que eu sou especial? E você é especial. Olha, a partir de agora eu vou te orientar. É isso que você está ouvindo, irmão. Você jura que não? Eu vou te orientar. Deus, lembra que eu falei para você que a comprovação das trevas é querer dizer que Deus está errado para você? Sim. Então, eu falei assim, eu tenho condições de dar o que é bom para vocês. Volta lá para João, por favor, 8:44. Deixa a Bíblia aberta aí. Quando lê aí no Debete, lê o versículo 44, vou mandar você parar numa parte, vai. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Isso, então já falamos sobre isso, que vocês querem satisfazer os desejos, querem honrá-lo. Querem honrá-lo como os filhos de Deus querem honrar o pai, o Abba Pai. Mas aí vem essa parte aí agora, depois. Ele foi homicida desde o princípio. Nem precisa ler o restante. Ele falou assim, olha, eu vou te dizer o que o pai de vocês foi, porque eu conheço o pai de vocês.
Ele teve comigo agora em pouco no deserto. Tá, sabe do que eu estou falando, não sabe? Ele teve a petulância de falar comigo, achar que podia me convencer a servi-lo. Mas, na verdade, eu vou contar uma coisa que ele não quer que vocês saibam. Ele foi homicida desde o princípio. O que significa isso? Por favor, irmãos, peguem essa palavra. Ele foi homicida desde o princípio. Princípio. No princípio era o verbo, é a mesma palavra que usa. Ele foi homicida desde o princípio. Aonde que ele foi homicida? Quem que ele matou? Quem foi? Isso, mas na verdade ele não matou Abel. Caim. Por favor, irmãos, não vamos abrir Gênesis não. A Bíblia fala que Caim e Abel, filhos nascidos de Eva. As obras de Abel eram boas e as de Caim eram más. Quando Caim se descaiu o semblante pela rejeição, e Deus rejeitou com toda a razão, porque não tinha parte com ele, ele virou e falou assim: Caim, vamos falar de cor. Por que está descaído o teu semblante? Por que você está triste? Está triste. Se você proceder bem, obra. Aqui eu desejo. Se você proceder bem, você será o quê? Aceito. Porém, se procederes mal, obra, ação. De quem? De Satanás. Eis que o erro está na porta. O teu pai já se apresentou. E o desejo dele não é te ajudar, é contra ti. Mas Caim morreu? Não. A Bíblia fala que Caim, mesmo ouvindo essa palavra de Deus, foi, chamou o irmão no campo e matou. E quando Deus perguntou, ele respondeu para Deus assim: vem que você acha que eu sou cuidador do meu irmão? Olha, mentira, ele era cuidador, ele era mais velho. Ele era realmente cuidador do irmão. Assim, acho que eu sou cuidador, eu tenho que tomar as honras do meu irmão, de tomar conta dele. A Bíblia fala, olha só, abro em 1 João, para complementar esse texto. Quando a Bíblia fala assim, ele foi homicida desde o início, os seus filhos terminam com morte ou praticando a morte. 1 João, primeira carta de João. Nós vamos encerrar com esse versículo, no domingo que vem a gente continua. Acharam? Sim. Deixa eu achar aqui. 1 João 3, vamos ao versículo 10, 11 e 12. Lê para mim, o Silvio, por favor. Está com o Roberto? Lê. Aquele que ama seu irmão. Não. 1 João 3, 10, 11 e 12. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Esse não ama, irmão, não é somente não amar porque eu não gosto, não. É não ama de querer todo o mal para o irmão. Todo o mal, ou seja, a prática da mentira leva a isso. Ou seja, eu não me importo com você. Eu não me importo. Continua lendo. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio. Desde o princípio, olha a palavra de novo, desde o princípio. Esse princípio é o mesmo princípio usado no texto de João, o princípio dos princípios, vai. Que nos amemos uns aos outros. Então você começa a reparar o seguinte, uma proteção, olha, pratiquem esse amor, deseje que o seu irmão viva. Por quê? Não como o Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Então quem pratica mentira, mata por quê? Porque as obras são más. Porque as obras são más. Mas porque ele viu o que em outra pessoa? Porque ele odiou as obras justas. Isso. Mas ele odeia assim, eu odeio você, Sandro, eu odeio o Deus que você segue, eu preferi do meu jeito. Não. A mentira convenceu ele. A Bíblia fala que Caim era do maligno, ou seja, filho do maligno, filho. Ele ouviu o pai dele.
Ele ouviu e simplesmente executou a vontade do Pai. Como a Bíblia fala, ele é homicida, é o destino de todas as pessoas que acompanham a mentira. Não há promessa. Ele simplesmente faz com que você adore ele, que você o honre, que ele mostra uma verdade que não é verdade para você, ilude a sua mente com fatos, conduz você, mas você jura que está sendo conduzido por quem? Pelo Senhor. Pelo Senhor. Ou seja, nem autêntico ele é. Ele tem que se disfarçar para que você acredite nele. Então, quando Jesus proferiu dizendo para eles assim, olha, o pai de vocês é o diabo, a hora que nós chegamos só até metade desse João 44. Domingo que vem, nós vamos continuar, porque eu tive que dar essa abertura. Nós vamos continuar. Ainda falta outra metade, que é o se firmar na verdade e falar aquilo que é próprio dele. Como é que diz o versículo? Vamos falar, a gente sabe de qual. Vós ter por pai o diabo e querer satisfazer os desejos dele. Falamos sobre isso. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque nele não há verdade. É muito importante ouvir isso, nós vamos falar do domingo que vem. E quando ele profere mentira, Beth, lembra da pessoa que mente? Fala do que lhe é o quê? Próprio, é característica, como eu ter sangue em mim. Porque mentiroso e originador, patriarca da mentira. Guardem isso, por favor, porque domingo que vem nós vamos continuar, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, bendito é o teu santo nome. Agradecemos a Ti, Senhor meu Deus, por esta escola que o teu Santo Espírito nos dirigiu. Senhor Deus amado, estamos, Senhor meu Deus, buscando entendimento por uma situação muito perigosa, que é a palavra de Satanás, Pai. A mentira em si, Senhor meu Deus, a mentira em forma corpórea, a mentira em forma física, a mentira em forma de criação, Pai Santo. Senhor, como diz a oração, o modelo de oração que Tu nos ensinaste, livra-nos do mal, Pai Santo. Livra-nos do mal, porque se o Senhor não nos livrar, nós estamos propensos a cair nas mentiras de Satanás, Pai. Pedimos essa proteção, que esse entendimento iniciado hoje tenha entrado nas mentes, Pai Santo, e que a mentira, haja o entendimento que ela é a finalização da condenação, Pai Santo. Deus amado, que haja proteção dos irmãos aqui, para que haja entendimento, para que haja discernimento da verdade, Pai querido, e que jamais sejam enganados. Em nome de Jesus, eu peço que leve meus irmãos para suas casas, debaixo da sua mão poderosa, nos concedendo um domingo diante do Senhor, Pai Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos encerrar.